Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula online aqui no nosso ambiente virtual do curso. Galera, nós vamos dar continuidade no conteúdo da aula passada lá em Axis e eu já estou aqui com o meu Axis aberto, versão 2010. Se você pode aí acompanhar comigo com o Axis aberto, faça isso também. Abra o seu arquivo AL Tecnologia e vamos para a aula, beleza? Então vou abrir aqui o meu Axis. Já estou com o meu banco de dados aberto, um banco de uma aluna aqui de exemplo que está bem simplesinho. Vou usar ele aqui para a gente dar seguimento juntos, tá? Apenas com as tabelinhas e tabelinhas configuradas com as propriedades do campo conforme nós aprendemos na aula passada, correto? Beleza, galera. Caso você não tenha aberto seu arquivo, só relembrando, comando arquivo abrir, tá? E aqui você vai localizar aí no seu computador aonde está o arquivo AL Tecnologia, tá? Então localiza aí o seu arquivo dentro do computador. Se você abriu na aula passada ou recentemente, ele vai estar aqui na opção recente, tá? Você pode vir aqui na recente. Você pode vir aqui na opção recente, tá? Que também você consegue localizar lá os seus arquivos recentemente abertos. Então, galera, com o nosso arquivo aberto, depois de localizado, nós vamos aí falar sobre algumas ferramentas importantes que vão nos auxiliar bastante. Primeiramente, galera, nós vamos acessar aqui a nossa tabela estado ou tab estado e nós vamos preencher com os estados, tá? Nós possuímos aí existentes aí no nosso país, né? Todos os estados aí. Então eu já vou exibir para vocês um outro arquivo com esses dados e aí eu vou pedir para vocês colocarem aí no de vocês, tá? Então deixa eu abrir aqui a tab estado. Essa aqui já está devidamente preenchida. Eu vou preencher a minha também, mas aí para facilitar e encurtar aí o nosso vídeo, né, nossa videoaula não ficar longa, eu vou dar uma pequena pausa aqui enquanto eu transfiro, tá, manualmente os dados. Mas para você preencher aí você vai digitar manualmente, tá? Cada estado. Então clica no campo, digita a informação e aí é só clicar embaixo ou apertar duas vezes a tecla Tab para você voltar aqui para o campo em branco, só que embaixo, tá? Então vai facilitar bastante. Você vai dar um pause nessa tela aqui, tá? Ó, então vou dar um tempinho aqui, dá um pause, pausa o vídeo, preenche todos os dados até aqui, ó, e depois dá um pause novamente agora, ó, e digita o restante, tá? Que são aqui, ó, 27 cadastros correspondentes aos nossos estados, né? Os nossos estados e Distrito Federal, tá ok? Então vou dar uma pausa e eu retorno já com todos preenchidos aqui no nosso exemplo. Então beleza, galera, voltando aí ao nosso exemplo, nós temos aí os nossos estados até o Tocantins aqui bonitinho. Coloquem aí de vocês, você que pode acompanhar aí com o seu computador aí no Axis os estados bonitinhos. Vamos dar um salvar aqui, ó, vamos clicar no disquetezinho para atualizar o nosso arquivo, o nosso banco de dados. E aí nós vamos falar sobre o seguinte, galera. Nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada assistente de pesquisa, tá? Ela tem a ver com o assunto relacionamentos. Eu vou dar outros exemplos dentro de relacionamento, mas o nosso relacionamento principal nesse banco de dados será feito por meio do assistente de pesquisa, tá? A ferramenta assistente de pesquisa ela tem por seu objetivo facilitar o acesso de dados entre as tabelas, tá? As tabelas ficarão relacionadas da seguinte forma: eu tenho uma tabela onde eu alimentei todos os estados, que é a tab estado, como vocês podem ver, e lá na tab clientes, galera, eu vou ter um outro campo chamado estado ou estado cliente, tá? Então nesse caso aqui,
o relacionamento ele vai ser importante, a ferramenta relação, tá? Porque se eu vincular as tabelas ou relacioná-las, não vai haver a necessidade de eu repetir dados, tá? O que a gente chama de redundância de dados. Então não vai haver necessidade de redundância de dados, ou seja, não preciso repetir um estado que eu já tenho salvo no meu computador novamente numa outra tabela, porque eu simplesmente posso vinculá-los ou relacioná-los por meio de um recurso de relações. Nesse caso, nós vamos usar um recurso de relações chamado assistente de pesquisa, ou seja, ele vai me ajudar vinculando as duas tabelinhas por meio de uma ferramenta. Então, tudo que tiver aqui na tab estado será visualizado ou espelhado aqui no estado cliente, facilitando a utilização do banco de dados. Então, a ferramenta relações é nada mais além do que isso, ou seja, eu vinculo as tabelas e os campos das tabelas para que não haja necessidade de repetir o mesmo dado que existe em uma tabela em uma outra tabela diferente. Ou seja, o que aparecer em uma aparece na outra facilmente através desse recurso. Ok, galera? Beleza? Deu para entender legal? Feito isso, galera, entendendo esse recurso, nós vamos aqui na tab clientes mesmo, tá? Que eu abri, mudar o modo de exibição para design. E aí no modo de exibição design, nós vamos lá no campo estado cliente. A gente colocou o estado cliente como texto, né? Nós digitaríamos um texto comum aqui dentro do campo estado cliente, faríamos manualmente, porém vamos mudar agora o tipo de dados para assistente de pesquisa, tá? Assistente de pesquisa também é um tipo de dados. Então vou clicar aqui. Ele vai perguntar aqui, ele vai abrir, na verdade, um assistente, né, uma ferramenta para auxiliar o processo. E aí nós vamos clicar na primeira opção, vamos deixar marcado, ó, desejo que os campos da pesquisa obtenham os valores de outra tabela ou consulta. Avançar. Aqui nós vamos escolher qual é a tabela aonde as informações serão fornecidas. Vou escolher a tab estado, que é onde nós preenchemos os estados. Vamos avançar. Quais os campos? COD e estado, né? Eu vou colocar os dois campos. Avançar. Aqui seria o modo de classificação de dados, tá? Se eu quero classificar os dados aqui de ordem crescente ou decrescente, vou avançar, não vou classificar. Aqui já é a pré-visualização de como é que vai ficar a coluna de dados. Beleza? Se estiver cortando, você pode aumentar um pouco aqui, ó, no cantinho, arrasta. Maravilha. Ó. Agora está bonitinho sendo exibido todos os dados. Avança. Aqui nós já podemos definir o rótulo, tá? De como vai ficar o nome do campo. Eu vou fazer essa modificação posteriormente, vou manter do jeito que está nesse momento, até porque ele também vai mudar o nome da tabela lá em cima, ou melhor, o nome do campo da tabela, então eu não vou modificar agora, eu vou deixar para alterar isso depois, quando nós falarmos sobre formulários, tá? Aí para fechar, galera, nós vamos aqui, ó, em habilitar a integridade de dados, e aí vamos definir aqui como é que seria essa integridade de dados, tá? Em cascata ou restrita. Se eu desejo habilitar essa integridade de dados da tabela, tá? Nós não vamos habilitar a integridade de dados, tá? Vamos concluir, salvar, sim. Beleza, galera. Foi feito aí o nosso assistente de pesquisa. Observe que ele foi modificado para número, tá? Ao invés de texto. Quando o assistente de pesquisa está inserido dentro do nosso banco de dados, ele muda aqui o tipo de dados para número, tá? Vou salvar. Vamos alterar o modo de exibição, folha de dados novamente. E aí lá na tab cliente, galera, vamos lá no estado cliente e vamos ver como é que ficou, ó. Se deu certo, você vai clicar no primeiro campo em branco, ó, e vai aparecer um botão, tá? Um botão de alça, um botão para abrir uma janela. Essa alça, quando você clica, vai abrir uma janela de opções, né? Então você vai clicar, olha lá, ó. Ele vai abrir um menuzinho completo com todos
os estados que você preencheu. Então esse também é um modo de relacionamento muito interessante entre tabelas, ou seja, eu vinculei essa tabelinha com essa tabelinha. Então simplesmente esse recurso vai exibir os dados que foram preenchidos nesta tabela, serão espelhados ou exibidos nessa tabela também. Então quando nós viemos a cadastrar um cliente, simplesmente é só a gente clicar no estado onde ele reside, né, onde ele mora lá, e continuar o preenchimento do banco de dados, beleza? Então vai facilitar bastante aí o nosso trabalho. Fechou, galera? Então é dessa forma que nós vamos fazer o relacionamento entre tabelas no nosso banco de dados nesse momento. Um outro tipo de relacionamento que nós vamos fazer será aqui no campo sexo do cliente, tá? Ou sexo cliente, beleza? O que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos fazer também um assistente de pesquisa bem interessante. Vamos mudar o modo de exibição, vamos colocar em design novamente e vamos lá, ó, no campo sexo cliente e vamos mudar para assistente de pesquisa. Só que nesse caso a gente não vai marcar a primeira opção, nós vamos marcar a segunda opção, ó. Digitarei os valores que desejo. Clicou em digitarei os valores que desejo, avançar. Aqui nesse caso, ó, nós vamos preencher manualmente o que nós desejamos aí que seja exibido, tá? Ele não vai puxar de nenhuma outra tabela neste caso. Nesse caso, a gente vai criar os registros que serão exibidos nesse assistente, beleza? Então, coluna 1, vou colocar aqui, ó, masculino na primeira linha, e embaixo feminino. E são essas informações que vão aparecer para preencher, né? Quando aparecer sexo, vai ter o botãozinho, a pessoa vai poder marcar uma das duas opções, masculino ou feminino, tá? Avançar. Como disse para vocês, não vou alterar o rótulo nesse momento, tá? E aqui eu vou limitar a lista, tá? Nesse caso, o limite da lista não vai permitir que a pessoa digite uma outra informação diferente de masculino e feminino, por exemplo. Ela só pode escolher uma dessas opções. E nesse caso, permitir vários valores não vai se aplicar pelo fato de a pessoa não vai poder escolher duas informações, né? Ou ela vai escolher o masculino ou o feminino, mas em outros casos seria bem interessante, em outras situações ela poderia permitir vários valores para que a pessoa pudesse marcar várias opções se fosse o caso, tá? Não é o caso, por isso essa informação fica desmarcada. Vamos concluir. Maravilha. Vamos salvar. Nesse caso não mudou, tá vendo, para número, mas não tem problema, tá? Se a gente aplicou corretamente o assistente de pesquisa, ele vai funcionar, por mais que não tenha mudado para número, tenha mantido a opção texto aqui marcada, tá? Uma observação sobre assistente de pesquisa é que normalmente quando você altera o campo para assistente de pesquisa, você não consegue colocar uma outra informação, tá? Um outro tipo de dados. Para isso você tem que criar um novo campo do zero, tá? Normalmente ele não vai deixar você alterar para outra coisa, ele fica limitado a esse assistente, tá ok? Vamos alterar o modo de exibição para a folha de dados novamente. Vamos arrastar até sexo cliente, ó, dar um clique dentro do campo. Olha lá, ó, mais uma vez o botãozinho para exibir a lista. E aqui está corretamente lá, ó, o que nós preenchemos, ó, masculino ou feminino. Ok? Então é uma outra forma aí também de utilizar o recurso de assistente de pesquisa, por mais que nós não tenhamos nesse caso vinculado, né, relacionado a tabelas, porque na verdade nós criamos o registro, né, que está sendo exibido no campo do zero nesse caso, mas ele vai funcionar perfeitamente para facilitar aí o preenchimento de um cadastro aí, nesse caso dos clientes da loja, né, da L Tecnologia, vai facilitar bastante aí o nosso trabalho. Bem, galera, entendendo essa parte aí de relacionamento de dados através do assistente de pesquisa, vamos falar sobre as consultas, ou vamos começar a falar sobre esse assunto. Na próxima aula nós concluímos e damos seguimento, tá? As consultas nada mais são do que as ferramentas que vão permitir aí que a gente efetue pesquisas nos registros
realizados no nosso banco de dados. Então, como que eu vou conseguir pesquisar os dados que foram cadastrados dentro do banco de dados? Como é que eu vou conseguir localizar os meus clientes? Como é que eu vou conseguir localizar os serviços, os produtos e assim por diante? Eu vou conseguir pesquisar através de um recurso chamado consulta, tá? É uma ferramenta simples, porém importante que a gente saiba manuseá-la, que a gente saiba criá-la, em quais situações elas são necessárias, tá? Nós vamos clicar aqui no menu criar e vamos utilizar a ferramenta assistente de consulta, tá? Que é essa opção aqui, ó. Clicando nessa opção, eu vou escolher a opção consulta simples. E feito isso, nós vamos fazer uma consulta baseada na tabela clientes, tá? E aí eu vou escolher quais os campos que eu desejo consultar ou pesquisar em específico. Eu posso ter várias consultas dentro do banco de dados, aí varia do que eu vou permitir, né? O que vai ser importante que o cliente ou que o funcionário que trabalha nessa empresa vai precisar localizar ou pesquisar dentro do banco de dados. Então, nesse caso, eu vou criar uma consulta para saber algumas informações sobre o cliente, tá? Então, digamos que essa consulta seja uma consulta para localizar especificamente os dados de contato, tá bom? Como é que eu vou conseguir entrar em contato com esse cliente? Então, eu vou escolher os campos específicos para contato. Então, o que eu vou precisar? Vou precisar do nome desse cliente, tá? É interessante que eu tenha o código do cliente também. Deixa eu voltar aqui na setinha. Interessante eu ter o código, porque o código é um código único para localização, então é importante que eu tenha ele. O nome do cliente. Nesse caso eu não vou precisar de endereços, dados de endereço dele, porque uma consulta para entrar em contato com o cliente, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, também o telefone lá no finalzinho da lista e o e-mail desse cliente, caso eu queira enviar um e-mail para ele notificando de alguma coisa lá da empresa, uma oferta, algo do tipo, tá? Vou avançar. Aqui ele não vai se chamar mais tab cliente, tá? Então vou colocar aqui, ó, contato underline cliente, porque essa é uma consulta para que eu entre em contato com ele via e-mail ou telefone. Então eu vou ter um relatório apenas dos dados de contato, tá? Na verdade, eu vou ter um registro de consulta, né? Todos os cadastros que eu possuo no meu banco de dados cadastrados. Por meio dessa consulta, eu vou ter uma lista completa dos meus clientes cadastrados, tá? Então, eu vou clicar aqui em concluir. Beleza, ó. Inicialmente não teremos absolutamente nada aí para consultar, galera. Por quê? Porque nós ainda não temos clientes cadastrados. Esse problema depois nós vamos resolver fazendo aí o cadastro de alguns clientes, de alguns produtos e assim por diante, tá? Mas nesse momento a gente precisava de consultas. Então nós criamos a consulta contato cliente e nós vamos criar uma outra consultia para produtos. Então vamos lá em design da consulta, ou melhor, assistente de consulta, assistente de consulta simples. Agora eu vou escolher a tabela produtos. Então a gente vai criar só algumas consultas, tá, gente? Só essas duas consultinhas, na verdade, inicialmente, para efetuar pesquisas específicas no banco, tá? É claro que as consultas serão criadas conforme a necessidade, e nesse simulado que nós estamos fazendo no banco de dados, faremos apenas essas duas para entender o mecanismo aí da consulta, tá? Então agora nós fomos em produtos e digamos que eu queira consultar aí algumas informações do produto, tá? Então, vou colocar aqui o seu código, o nome, o tipo, a marca, a descrição, a cor, a capacidade e o preço, tá? Na verdade, eu vou colocar todos os dados, já que todos os dados são relacionados a produto, então poderia ter colocado com as duas setinhas, na verdade, tá? Eu estava fazendo uma filtragem aqui, mas como eu quero saber informações sobre o produto em geral, então eu vou deixar todos os campos, tá? Avançar, avançar novamente, e eu vou chamar isso aqui de consulta
Cuidado para não deixar espaço antes da palavra consulta, senão vai dar erro, tá? Tem que ficar sem nenhum espaço atrás. Se ficar dando erro, apaga o consulta e digita novamente, tá? Consulta produto ou de produto, tá? Chamá-la de consulta produto mesmo. Concluir. Beleza, todos os campos estão aqui em cima. E aí quando preencher eu vou ter aqui, ó, todas as informações relacionadas ao produto aqui em lista, tá ok? Então, galera, na próxima aula nós vamos finalizar as consultas falando sobre critérios, tá? Para não ficar muito longo, para vocês conseguirem absorver aí da melhor forma possível. As consultas estão feitas, observa que criou mais uma categoria aqui embaixo chamada consultas. E nós vamos na próxima aula aprender a criar critérios de consultas e como fazer uma filtragem correta dos dados de consulta. E também teremos aí algumas informações para consultar, né? Vai ser legal a gente ter algumas informações para fazer o teste e também vamos seguir a nossa matéria para frente. Eu creio que vai dar para falar sobre mais coisas além da consulta. Temos aí alguns assuntos ainda a conhecer sobre o Access. Eu creio que vai ficar a cada aula melhor e brevemente vamos ver esse banco de dados funcionando, que é o mais gratificante aí, o mais legal, quando a gente realmente vê de fato aí como é que vai ficar a aparência dele e como que ele vai funcionar aí no final das contas. Então estamos chegando nesse momento, fiquem tranquilos, a gente vai chegar junto nesse resultado final aí de como vai ficar efetivamente o nosso banco de dados. Então acompanhe cada aula com certeza vai ser melhor aí, porque vai ser mais um tijolinho, mais um passo que vai chegar próximo à conclusão desse banco de dados, desse sistema que nós estamos criando, chamado L Tecnologia. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado de mais uma videoaula feita com todo carinho. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Havendo dúvidas, galera, na criação de qualquer coisa que foi falada, volta o vídeo, reveja. Não conseguindo, entre em contato conosco para a gente poder ajudar vocês. Vai ser um prazer ajudá-los, tá bom, gente? Galera, boa semana a todos. Cuidem-se, cuidem da sua família. E brevemente a gente vai se encontrar, seja no ambiente virtual e também aí sendo otimista, sempre com positividade. Brevemente vamos estar juntos em sala de aula, tá bom, galera? Abraço a todos e até a próxima.